Em 8 de outubro de 2025, o Consórcio Internacional de Rastreamento de Objetos Próximos divulgou dados preliminares sobre o cometa 3I Atlas, que desafiaram 15 meses de certezas astronômicas. Enquanto isso acontecia, a Agência Europeia de Coordenação Orbital mantinha sob embargo técnico análises espectrográficas complementares, aguardando uma revisão estendida cujo prazo ninguém parecia disposto a confirmar. A transparência de um lado, o silêncio calculado do outro. Entre essas duas posturas institucionais, um único objeto cósmico acelerava de maneira que não deveria ser possível. Se você acha que compreendemos tudo sobre os visitantes interestelares que atravessam nosso sistema, pense de novo. Deixe seu comentário sobre o que acha que está acontecendo aqui e se inscreva no canal, porque essa história ainda vai ficar muito mais estranha. 3AI Atlas viaja a 87 km por segundo. Para colocar isso em perspectiva, essa velocidade é suficiente para cruzar a distância entre a Terra e a Lua em 73 minutos. Um Boeing 747 levaria 17 dias para cobrir a mesma distância. Estamos falando de um objeto que atravessa o equivalente ao diâmetro de São Paulo a cada segundo e meio. E esse objeto não começou sua jornada em nosso sistema solar. Qualquer valor acima de 1 indica órbita aberta, origem extrasolar confirmada. Ele veio de fora, de algum lugar entre as estrelas, carregando consigo a poeira e os segredos de sistemas planetários que jamais veremos. Mas aqui está o detalhe que mantém astrônomos acordados desde outubro. Em apenas 8 semanas, esse visitante interestelar acelerou 320%. A radiação solar aquece o gelo superficial, o gelo sublima, jatos de gás escapam e empurram o núcleo cometário como pequenos motores a jato naturais. É física elementar, previsível, mensurável. O problema é que a aceleração de 3I Atlas aconteceu perpendicular ao vetor solar esperado. Não na direção que a luz do Sol empurraria, perpendicular, 90 graus fora do roteiro. Agora imagine que, no meio da descida, o carro vira bruscamente 90 graus e começa a acelerar para o lado, sem motor ligado, sem rodas direcionais, sem explicação. É isso que 3I Atlas está fazendo em escala cósmica. O telescópio espacial James Webb começou a rastrear o objeto em meados de setembro, enquanto 3I Atlas ainda estava a 2,4 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. 2,4 UA colocam o cometa além da órbita de Marte, uma região onde a intensidade solar já é apenas 20% do que recebemos aqui. Nessa distância, qualquer núcleo cometário deveria estar absorvendo calor, aquecendo gradualmente, liberando gás de forma errática conforme bolsões internos de gelo sublimam sob pressão desigual. A equipe de análise térmica esperava ver um núcleo aquecendo de forma consistente, com modelos padrão de cometas rochosos gelados. O que detectaram foi uma assinatura infravermelha 63% abaixo do esperado. 63%. Não um desvio marginal de 2 ou 3% atribuível a erros de calibração ou composição levemente atípica. O objeto está frio demais, como se refletisse calor em vez de absorvê-lo, como se sua superfície possuísse albedo muito mais alto do que qualquer cometa natural já catalogado. O Observatório Austral de Ondas Longas, uma rede de radiotelescópios distribuída entre Chile e Argentina, opera numa faixa de frequência raramente associada a objetos do Sistema Solar. Cometas naturais não emitem sinais de rádio estruturados. Eles produzem ruído aleatório de partículas carregadas interagindo com o vento solar, mas nada harmônico, nada repetitivo, nada que se pareça remotamente com uma transmissão. Durante o pico de aceleração de 3I Atlas, entre 23 e 25 de setembro, os radiotelescópios captaram um pulso eletromagnético em 8,2 GHz. O pulso durou 140 segundos. Dentro desse pulso, uma modulação de 11 Hz se repetia em sequência rítmica. 11 Hz, uma oscilação a cada 90 milissegundos, constante, estruturada, durante mais de 2 minutos. Dra. Helena Soares, radioastrônoma do Instituto de Tecnologia Espacial de Brasília, descreveu a detecção como o tipo de sinal que você espera de um magnetar pulsante, não de um pedaço de rocha e gelo viajando pelo espaço vazio. Ela acrescentou que a equipe rodou simulações para descartar interferência terrestre, reflexos de satélites, artefatos instrumentais, nada se encaixou. O sinal veio de 3I Atlas, e apenas de 3I Atlas. Telemetria de alta precisão do complexo interferométrico do Mediterrâneo registrou a velocidade angular do objeto ao longo de 17 dias consecutivos, entre 4 e 21 de setembro. Cometas naturais giram de forma caótica. Seus núcleos são irregulares, fragmentados, com massa distribuída de maneira assimétrica.
Conforme sublimam gelo, a liberação desigual de gás cria torques aleatórios, que alteram a rotação de forma errática. Esperava-se variação angular de mais ou menos 2 a 5 graus por hora, flutuando dia a dia conforme jatos de gás ativavam e desativavam em diferentes pontos da superfície. Uma curva suave como trajetória balística controlada. Estabilidade cirúrgica. O objeto gira como se tivesse sido balanceado em fábrica, como se sua distribuição de massa fosse calculada, simétrica, intencional. Aqui está o que deveria te assustar. Objetos naturais no espaço não se comportam assim. A natureza é caótica. A natureza é assimétrica. A natureza não produz estabilidade de 0,03 graus por hora em 17 dias consecutivos, enquanto acelera perpendicularmente ao Sol e emite pulsos de rádio harmônicos. 3I Atlas permanece anormalmente frio. Se sua superfície reflete radiação com eficiência superior a 90%, estamos falando de um material com propriedades ópticas que não encontramos em nenhum meteorito, nenhum asteroide, nenhum núcleo cometário jamais analisado. Gelo de água reflete cerca de 60 a 70% da luz solar. Neve recém-caída reflete até 85%, o que reflete 95% ou mais. Superfícies metálicas polidas, cerâmicas de alta pureza, materiais projetados para rejeitar calor. Segunda anomalia, a aceleração perpendicular. Desgaseificação cometária produz jatos que seguem o gradiente térmico. A face voltada para o Sol aquece primeiro, sublima primeiro, ejeta gás primeiro. A força resultante empurra o cometa para longe do Sol, ou ligeiramente de lado se os jatos forem assimétricos, mas sempre dentro de um cone previsível alinhado à radiação estelar. 3I Atlas acelerou em ângulo reto. Para que isso acontecesse naturalmente, jatos de gás teriam que estar ativando exclusivamente na borda noturna do objeto, na região mais fria, onde a sublimação deveria ser mínima. É o oposto do esperado. Fenômenos naturais produzem sinais de rádio de banda larga, ruído distribuído em múltiplas frequências simultaneamente. Raios emitem espectros largos. Magnetosferas planetárias emitem espectros largos. Até pulsares, objetos naturais mais organizados do cosmos, emitem pulsos que varrem frequências conforme giram. 3I Atlas emitiu um tom quase puro em 8,2 GHz, modulado em 11 Hz. Essa é a assinatura de um oscilador harmônico, de um cristal piezoelétrico vibrando. De eletrônica, estamos diante de um objeto que gira com precisão mecânica enquanto acelera de forma assimétrica. As duas anomalias se contradizem, a menos que a distribuição de massa seja controlada ativamente, a menos que algo dentro do objeto esteja compensando os torques externos. Quinta anomalia, a janela temporal. 3E Atlas foi detectado 15 meses atrás, em julho de 2024, quando ainda estava além da órbita de Júpiter. Durante 13 meses, comportou-se como um cometa interestelar normal. Trajetória previsível, sem aceleração anômala, sem emissões de rádio, rotação dentro do esperado. Apenas nas últimas 8 semanas, conforme cruzou a marca de 3 unidades astronômicas, tudo mudou, como se algo tivesse ligado. Como se um sistema dormente tivesse acordado ao detectar níveis suficientes de radiação solar. Então, ao entrar num sistema estelar, a determinada distância do Sol, protocolos ativam. Superfícies refletoras se orientam, jatos direcionais disparam, sinais de rádio são transmitidos. Durante 140 segundos, alguém ou algo diz: estou aqui. Ou estamos interpretando sinais onde não existem. Sob certas condições de pressão e temperatura, esse CO2 pode sublimar explosivamente, criando jatos poderosos e direcionados que não seguem necessariamente o gradiente térmico solar. Se 3I Atlas tiver reservatórios de CO2 supercomprimido distribuídos de forma peculiar, talvez a aceleração perpendicular seja explicável. Se os reservatórios estivessem ativos, deveríamos ver jatos de gás visíveis, nuvens de poeira, coma cometária expandindo. Telescópios ópticos não detectaram nada disso. O objeto permanece limpo, sem coma, sem cauda. Onde está o gás que supostamente o empurra? Segunda explicação: magnetismo fóssil. Alguns corpos celestes preservam campos magnéticos residuais de suas épocas de formação. Se 3I Atlas contiver minerais ferromagnéticos altamente alinhados, poderia interagir com o campo magnético interplanetário de forma incomum, gerando forças aparentemente anômalas. Essa interação também poderia, em teoria, produzir emissões eletromagnéticas. Para gerar aceleração de 320% via interação magnética, 3I Atlas precisaria ter um campo magnético milhões de vezes mais forte que qualquer asteroide já medido. E campos magnéticos não modulam sinais de rádio em frequências harmônicas. Eles produzem ruído de banda larga, emissões caóticas. 11 Hz, repetidos durante 140 segundos, requerem algo oscilando mecanicamente,
não magneticamente. Talvez múltiplos observatórios, usando instrumentos diferentes, calibrados de forma independente, tenham todos cometido erros que, por coincidência, apontam para o mesmo conjunto de anomalias. Talvez o James Webb tenha subestimado a assinatura térmica. Talvez o Observatório Austral de Ondas Longas tenha captado interferência terrestre disfarçada de sinal cometário. Talvez a telemetria mediterrânea tenha filtrado dados de forma excessiva, criando estabilidade artificial. Exigiria que cientistas em 3 continentes, usando tecnologias distintas, falhassem de maneiras que se reforçam mutuamente. Exigiria que todas as verificações cruzadas, todas as simulações de descarte de artefatos, todas as revisões internas falhassem simultaneamente. A probabilidade disso é inferior a 1/10 de 1%. Erros acontecem, mas erros não conspiram. Talvez 3I Atlas seja o primeiro exemplar de uma classe inteira de objetos interestelares que, sob condições específicas, exibem comportamentos que mimetizam sinais artificiais. Talvez a combinação de composição atípica, geometria incomum e história térmica única produza todas essas anomalias sem necessidade de hipóteses extraordinárias. Mas cautela não é cegueira. Quando a navalha de Occam começa a cortar contra a própria lógica, quando a explicação simples exige mais suposições ad hoc que a explicação complexa, é hora de considerar alternativas. Se 3I Atlas não for um cometa natural, o que poderia ser? A palavra sonda aparece em conversas privadas entre astrônomos, sempre seguida de "mas provavelmente não", ou seria uma coincidência absurda. E seria. As chances de um artefato tecnológico interestelar cruzar nosso sistema solar durante o breve período em que temos instrumentos capazes de detectá-lo são astronômicas. 1 em 10.000, 1 em 100.000, dependendo das suposições sobre densidade de civilizações na galáxia. Talvez 1 em 1 milhão. Mas 1 em 1 milhão não é zero. Pequenas, inertes durante trânsito interestelar para minimizar degradação, programadas para ativar ao detectar estrelas, revestidas com materiais refletores para resistir à erosão de partículas interestelares ao longo de milhões de anos. Equipadas com sensores, sistemas de orientação, talvez comunicadores básicos para transmitir dados de volta para sua origem. Até que sensores primitivos, talvez simples células fotovoltaicas, detectassem níveis crescentes de radiação estelar. Um limiar seria cruzado. Sistemas internos começariam a acordar. Baterias de longa duração ou geradores radioisotópicos alimentariam computadores antigos, além de qualquer arqueologia humana. Protocolos seriam executados. A sonda se orientaria, transmitiria. Porque sondas não param. Sondas não orbitam. Sondas em trajetórias interestelares fazem uma passagem, coletam o que podem e desaparecem de volta no vazio. Exatamente como 3I Atlas está fazendo. É a hipótese que não pode ser provada sem evidência direta, sem análise de superfície, sem espectroscopia de alta resolução procurando assinaturas de manufatura. E temos 10 semanas para conseguir essa evidência. Periélio é o ponto de maior aproximação ao Sol, quando o objeto estará a apenas 0,8 UA de distância, dentro da órbita de Vênus. Após essa passagem, 3I Atlas acelerará irreversivelmente para fora do Sistema Solar a 110 km por segundo. Cada hora após o periélio, o afasta outros 400 mil quilômetros. Cada dia, adiciona 10 milhões de quilômetros à separação. Em 3 meses, estará além da órbita de Júpiter. Em 6 meses, além de Netuno. Observações de alta resolução tornam-se impossíveis. A oportunidade fecha. Se 3I Atlas for um fenômeno geológico raro, a única coisa que perderemos é a chance de estudar uma nova categoria de corpo celeste. Aprenderemos menos sobre processos cometários exóticos. Artigos científicos deixarão de ser publicados, modelos deixarão de ser refinados. Não é o fim do mundo. O universo continuará nos enviando visitantes interestelares, talvez um a cada década, e eventualmente capturaremos outro com propriedades interessantes. Mas se 3I Atlas for outra coisa, se for uma relíquia tecnológica, um artefato de arqueologia cósmica, e deixarmos escapar, quando teremos outra chance? Oumuamua passou em 2017, 8 anos até 3I Atlas. Se a próxima sonda interestelar chegar em 2034, você estará pronto para esperar? Seus filhos estarão? Transparência versus silêncio. O Consórcio Internacional de Rastreamento de Objetos Próximos publicou dados brutos no dia 8 de outubro. Qualquer astrônomo com acesso a telescópios pode baixar os arquivos, rodar suas próprias análises, verificar as anomalias de forma independente. Ciência aberta. Revisão por pares distribuída. Essa é a forma como a ciência deveria funcionar sempre. A justificativa oficial é revisão estendida para garantir precisão antes da publicação. Revisão estendida. Quanto tempo é estendido?
2 semanas? 2 meses? Além do periélio? Ninguém está dizendo, e quanto mais silenciosos permanecem, mais especulação preenche o vácuo. Não estou sugerindo conspiração, estou sugerindo cautela institucional excessiva. Quando você tem dados que podem reescrever livros didáticos ou apenas confundir leitores casuais, a tentação é segurar, verificar mais 12 vezes, esperar até ter certeza absoluta. Mas certeza absoluta não existe em ciência. Existe apenas evidência crescente, e evidência tem prazo de validade quando o objeto de estudo está acelerando para fora do alcance. Petições foram circuladas, cartas abertas foram publicadas em periódicos de astrofísica. A resposta oficial permanece. Aguardem a revisão. A Agência Espacial Europeia possui capacidade de lançamento rápido para missões de oportunidade científica. A NASA tem fundos de contingência para alvos de interesse excepcional. A CNSA demonstrou capacidade de preparar missões em janelas comprimidas. Tecnicamente, ainda é possível lançar uma sonda de interceptação. Tecnicamente. 5 semanas para aprovar a missão, integrar instrumentos, preparar o veículo de lançamento, calcular trajetórias de rendezvous. Missões espaciais normalmente levam anos de planejamento. 5 semanas é tempo para projetar o logo da missão, não para construir a nave. Mas suponha que uma sonda já exista. Suponha que alguma agência espacial, prevendo exatamente esse tipo de cenário, tenha um interceptador de resposta rápida em preparação modular. Sensores infravermelho e óptico, espectrômetro de massa, radar de alta resolução, câmeras. Tudo miniaturizado, tudo testado, aguardando apenas integração final e combustível. Lancemos em 3 semanas. Rendezvous em 20 de dezembro, 2 semanas antes do periélio. O espectrômetro analisa a composição de superfície procurando anomalias elementares, ligas metálicas, compostos de carbono refinado, qualquer coisa que não se forme naturalmente. O radar mapeia a geometria interna, procurando cavidades, estruturas, simetrias suspeitas. Se 3i, Atlas, for rocha e gelo, as imagens mostrarão superfície irregular, crateras de impacto, camadas estratigráficas. O espectrômetro detectará silicatos, óxidos de ferro, gelo de água, talvez traços de compostos orgânicos simples. O radar revelará densidade heterogênea, sem padrões geométricos, sem compartimentos. Publicaremos os dados, atualizaremos modelos de formação cometária, celebraremos uma bem-sucedida missão científica e seguiremos em frente. Mas se as câmeras revelarem painéis, junções, superfícies lisas demais, geometria regular demais? Se o espectrômetro detectar ligas de titânio-alumínio ou cerâmicas de nitreto de silício, ou qualquer material que exija processamento industrial. Se o radar mostrar câmaras internas, corredores, componentes simétricos dispostos com propósito evidente, então reescreveremos mais do que modelos cometários. Reescreveremos nossa posição no cosmos. Se decidirmos que 5 semanas é tempo insuficiente, que o risco de falha de missão é alto demais, que o custo não se justifica sem certeza prévia de que o alvo é excepcional, então observaremos do chão. Telescópios continuarão rastreando até onde possível. Coletaremos mais espectros, mais curvas de luz, mais dados de velocidade angular. Tentaremos extrair certeza de pixels. Em 2027, será apenas mais um ponto de dados em catálogos de objetos interestelares. Em 2030, estudantes de astronomia lerão sobre ele em notas de rodapé. O visitante interestelar com anomalias não resolvidas, candidato a futuros estudos caso objetos similares sejam detectados. Vocês tinham os telescópios, vocês tinham os dados, vocês tinham a janela de oportunidade. Por que não lançaram uma sonda? Porque o extraordinário requer provas extraordinárias antes mesmo de investigarmos. Compartilhando recursos, dividindo responsabilidades, acelerando aprovações? Talvez. Se a vontade política existir. Se os dados espectrográficos embargados forem liberados e confirmarem que algo está genuinamente errado. Se suficientes cientistas seniores baterem em suficientes mesas exigindo ação. Ou observamos, registramos, debatemos e deixamos passar. Mas observar também não responde perguntas quando o objeto de estudo está fugindo a 110 km por segundo. Pulso de rádio harmônico que cometas naturais não emitem. Estabilidade rotacional que objetos caóticos não exibem. Janela de oportunidade de 70 dias antes que tudo desapareça além do alcance. Ou confirmamos que 3i, Atlas, é o primeiro exemplo documentado de um fenômeno geológico cometário que nunca vimos antes, expandindo nossa compreensão de como corpos gelados se comportam durante trânsito interestelar. Ou nos forçamos a considerar que, pela segunda vez em 8 anos, algo que não é inteiramente natural cruzou o nosso sistema solar. E desta vez, tivemos a sorte de detectá-lo enquanto ainda estava ao alcance. O universo enviou um sussurro. Durante 140 segundos, em 8,2 GHz, algo transmitiu. Não sabemos o que dizia. Talvez não dissesse nada.
Talvez fosse apenas o equivalente cósmico de um relógio mecânico fazendo tic-tac conforme engrenagens antigas acordavam após milênios de hibernação no vazio gelado entre sóis. Uma declaração breve e funcional transmitida por algo que nunca imaginou ser ouvido, apenas cumprindo protocolos programados, eras atrás por engenheiros que viraram poeira antes que nossa espécie descobrisse fogo. Se for verdade, se 3I Atlas for realmente uma relíquia tecnológica atravessando o abismo entre estrelas, então o universo não está vazio da forma que pensávamos. Está cheio de arqueologia, cheio de mensagens lançadas ao acaso, viajando por milhões de anos, cruzando sistemas estelares silenciosos, onde ninguém escuta porque ninguém evoluiu ainda, ou já se extinguiu, ou simplesmente olhou para outro lado no momento errado. Por 70 dias ainda estamos olhando. Ou vamos arriscar, lançar, alcançar, tocar, e descobrir se estamos sós ou se o universo está sussurrando para quem tiver coragem de escutar. O momento em que 3I Atlas faz sua maior aproximação ao Sol e começa a jornada final para fora do nosso alcance. O relógio corre, não em anos, não em meses, em semanas, em dias. E enquanto o relógio corre, algo frio, refletivo, anormalmente estável e inexplicavelmente acelerado, cruza nosso quintal cósmico a quase 200 mil milhas por hora, carregando segredos que talvez nunca decifremos se não agirmos agora. O universo pausou por um instante para nos observar de volta. A pergunta é: estamos prestando atenção suficiente para perceber?